Alô, você, hoje trago uma questão de uma banca que ainda não apresentei por aqui, chamada IBFC. Essa banca IBFC, no momento em que eu estou gravando este vídeo, é a banca que está indicada para elaborar o concurso do TJ de Minas, segunda instância. E aí, trouxe essa questão sobre período composto, para você que vai fazer o concurso do TJ, ou para quem não for fazer, porque o assunto período composto ele cai em qualquer banca, está presente em qualquer edital. Acompanhe comigo essa questão do ano de 2018 aí na sua tela. A verdade é que a invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto da religião e de outros fatores externos àquela situação poderá provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta. Isso é um trecho de um texto. Em períodos mais longos, deve-se reforçar o cuidado para a análise de suas partes. Nesse sentido, percebe-se que a segunda oração é subordinada à primeira e deve ser classificada como: letra A, substantiva predicativa; letra B, adverbial concessiva; letra C, adjetiva restritiva; letra D, adverbial causal. Você ainda sabe isso ou você já se esqueceu? Faça o seguinte, dê uma pausa no seu vídeo, congele a sua tela, coloque aí os neurônios para trabalhar e veja se você acerta ou se pelo menos elimina alguma coisa. Vai lá. Meu amigo, seguinte, eu disse que período composto é um assunto que cai em qualquer banca e está em qualquer edital. Não da forma como essa questão foi formulada. Hoje, a tendência é você encontrar uma questão que fale assim, ideia de concessão, e não o nome adverbial concessiva. Ideia de causa, e não o nome adverbial causal. Ideia de restrição, e não o nome adjetiva restritiva. Agora, você não pode se deixar impressionar pelo nome. Quem sabe o que é a restrição, quando encontra o nome oração subordinada, adjetiva, restritiva, não tem que sofrer. Tem que tentar relaxar e se acalmar. Eles falaram em períodos extensos. Olha na tela. O primeiro verbo do período é o é. A verdade é. O segundo verbo é o verbo poderá provocar. Então, a verdade é, oração número 1, que a invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores externos àquela situação poderá provocar. Então, se eu tenho, vem aqui, o é do verbo ser e o poderá provocar, dois núcleos verbais, eu tenho duas orações. Entre uma oração e outra, o elemento que une as duas, que é o conectivo, ou o conector, ou a conjunção, muitas vezes me dá uma pista. Olha na tela. A palavra que serve de elo é o que. E sempre antes desse elemento é que a gente divide as orações. Então, a primeira oração vem aqui, a verdade é. Eu não posso parar por aí. Quando eu falo a verdade é, você vai me perguntar, mas é o quê? Ele me disse, te disse o quê? Eu ainda preciso de quê? Então, quando eu leio a primeira oração, e ela não tem sentido, ela precisa ser complementada, ela depende da oração seguinte. Por isso que a gente fala em oração subordinada. Então, quando a gente fala desse conceito de oração subordinada, é o conceito da oração que complementa o sentido da primeira oração que a gramática chama de oração principal. Eu repito o que eu falei. Na maioria das bancas, eu não tenho esse nome, oração principal, oração subordinada, mas na OCP, na IBFC tem. Ok? Então, o que acontece? Quando a primeira oração, a oração principal,
não tiver sentido, se ela estiver faltando algo, aqui complementa, é o que a gramática chama de uma oração subordinada substantiva. Se você pega um substantivo e tira de uma frase, por exemplo, a aluna resolveu a questão da prova. Aluna, questão e prova. São 3 substantivos. Se você tira, vai ficar assim: a resolveu a da. Tirou o substantivo, tira o sentido. Então a primeira coisa é, eu estou analisando uma oração. Se ela está complementando outra que não tem sentido, essa que não tem sentido é a oração principal, e a que complementa se chama oração substantiva. Vai na tela. Dito isso, a resposta tem que ser a letra A. Professor, o que é uma oração predicativa? Se eu digo assim, o homem é desonesto. Quando eu falo que o homem é desonesto, isso aqui é o sujeito da frase, esse é o verbo, eu não posso parar aí. Gente, o homem é. É o quê? E isso aqui dá uma informação sobre esse sujeito. Todo adjetivo que caracteriza um sujeito, ele exerce a função sintática de predicativo do sujeito. Então, o que é um predicativo do sujeito? É um termo de valor adjetivo que caracteriza o sujeito. E esse verbo que une um sujeito a um predicativo é o que se chama verbo de ligação. Um dia você decorou uma lista: ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, parecer e outros. E o verbo ser é um verbo de ligação. Então, isso é um período simples. Por que é um período simples? Porque tem um verbo só. E toda oração que tem um verbo de ligação, o que complementa o sentido dela, depois desse verbo de ligação, se chama predicativo. Vai lá na tela. A verdade é que a invocação da relação pessoal poderá provocar uma resolução. Então, quando eles têm essa primeira oração, por isso que eles falaram da divisão, vem aqui comigo, estava dizendo assim, ó, a verdade é. Opa, coloquei uma sílaba a mais aqui, ó. A verdade é. Olha o verbo de ligação. Se eu completo isso com um período simples, eu completaria assim: a verdade é crucial. Ou, como ele colocou, a verdade é que a invocação, aí ele coloca a invocação da religião, de outros fatores, poderá provocar, a invocação poderá provocar uma resolução. Porque ele fala lá satisfatória, tá? Eu abreviei. Ou seja, eu tenho aqui um sujeito, a verdade, que por ser um sujeito singular, determinou um verbo no singular. E isso aqui, que caracteriza a verdade, ligada por um verbo de ligação, essa palavra, ligada por um verbo de ligação ao sujeito, isso é um predicativo. Ora, aqui embaixo eu não usei uma palavra, o texto usou algo muito maior. E nesse algo muito maior tem uma expressão verbal. Todo enunciado que tem verbo se chama oração. Quando alguém fala em oração, oração significa um enunciado com verbo. Todas as vezes que você tiver um enunciado com verbo, você tem uma oração. Agora, se isso aqui é o predicativo do sujeito, essa oração que vem depois de um verbo de ligação é a chamada oração predicativa.
Eu escolhi uma questãozinha ruim. Ruim no sentido de que ela é diferente. Só para você saber que foco de cobrança é diferente. Não importa se o concurso é de nível fundamental, médio ou superior. Fundamental nem tem isso. Mas o nível médio e o nível superior, não há diferença no nível das questões. Como tem nas outras matérias, o superior é mais difícil. Não. Português é global. Às vezes uma questão de nível médio é até mais difícil, porque a concorrência é maior. Mas se você pretende fazer o concurso do TJ de Minas, segunda instância, e vai enfrentar essa banca, está na hora de começar a estudar. Está na hora de começar a conhecer quais são as questões. Então, olha aí na tela. Se você for lá no meu portal, www.ricardoerce.com.br, você vai ver que nós vamos lançar um curso chamado TJMG Segunda Instância. Esse curso, vem aqui comigo, ele não vai ser um cursão. Ele vai ser um cursão ao final. Mas nós vamos postando esse curso em módulos. E você está vendo aí na tela que o módulo número 1 já está pronto. Olha aí na tela. www.ricardoerce.com.br. Vem aqui. Esse módulo 1 vai tratar sobre tipologia textual e vai tratar sobre o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um advérbio. Além de ter questões da banca IBFC sobre substantivo, adjetivo e advérbio. E além de ter questões de interpretação de texto. Tudo isso no módulo 1. Haverá outros módulos, até chegar nesse, do assunto de período composto. Mas a gente tem que começar do começo. Então, não deixe para a última hora. Vá com calma, no seu ritmo. Então, faça uma visitinha, anote o endereço e confira. Anota aí, www.ricardoerce.com.br.